tem alguns casos que aparecem às vezes em terapia de pacientes que têm, eu faço um trabalho dentro da clínica que eu trabalho, tem um trabalho de clínica social. A gente conversa a respeito do valor da consulta e etc. E às vezes aparecem alguns pacientes, eles não têm o perfil da clínica social, são pacientes carentes, mas que querem estar dentro da clínica social. E só isso já é uma informação para você, né? Sim. Eles não querem pagar pelo serviço. Não. Então, assim, que é um valor conversado, existe, se paga, mas é um valor que a gente conversa a respeito dele. E tem um mínimo, e aí a partir de depois. Mas, e recentemente apareceu um caso de uma paciente que ela é advogada geral. Geral. Isso. E aí, com toda a sua pompa, né, muito elegante. Querendo mandar em você. Sim. Advogado é mais do que psicólogo. Muito mais. Advogado e médico, na hierarquia, é mais que psicólogo. Nós temos que aceitar isso. E elas se colocam assim muito de uma forma muito marcante, né? Mas são os donos da verdade, sim, da justiça. E que ela veio dessa forma dela e falou que estava com muitas dívidas e por esse motivo ela queria entrar na clínica social e que não tinha condição de pagar o valor da consulta, que é claro. E aí na hora eu fiquei assim, pensei primeiro no fato de talvez seja, número 1, isso é um dado, número 2 é o que ela tem para ofertar agora, mas fiquei pensando se seria certo de alguma forma eu aceitar isso. Só se ela te respeitar. Pode ser que ela se veja numa condição inferior e seja isso que ela possa pagar. Aí ela tem que ser bem humilde. Sim. Se eu não sentir essa humildade dela, não cabe ofertar esse lugar. Foi o que a Alessandra falou assim, seja humilde e veja. Mesma coisa que você dizer para alguém assim, não fique ansioso. Né? Isso não tem como, né? Não sei se eu posso. Diante dessa situação, eu aprendi uma técnica que me ajuda muito, que é me questionar quando a pessoa está na minha frente, que eu sei que ela tem uma condição, se ela me disser durante a terapia que ela vai fazer uma viagem, vai fazer um passeio, vai fazer qualquer coisa com um gasto extra, se eu vou ficar incomodada. Porque se ela me falar isso, eu vou ficar incomodada, na hora eu já falo, não vou fazer isso. Se ela me contar semana que vem ou que ela vai fazer alguma coisa com o dinheiro que ela poderia estar me pagando, aí eu já volto. Aí eu digo não, o valor que eu tenho para oferecer para você. Pois é, eu fiquei me questionando isso. Na verdade, a princípio... Como é que você se sentiu, Mariana? Na verdade, a princípio, eu recebi isso como, de fato, como informação. Eu não julguei ela, apesar de ter visto todo aquele formato daquela mulher, formato poderoso, eu pensei que talvez fosse alguma coisa dentro do sistema dela, do formato dela. Eu não entrei no julgamento do ela ganha muito, ela pode pagar. Eu levei em consideração não a justificativa dela, mas o que ela apresentou. Então eu, de certa forma, aceitei naquele momento. Mas posteriormente, eu repensei. Eu falei, será que eu realmente tenho? Será que eu estou fazendo bem em aceitar? Será que eu não vou prejudicar esse processo aceitando isso? Eu pensei muito mais no processo do que... Porque se for para eu enfraquecer o processo, não vai. Mas ela buscou terapia ou constelação?
Porque a constelação é uma intervenção única que você daí veria o que era de fato que estava acontecendo, né? E depois ela leva a responsabilidade sobre essa escolha dela com ela, né? Isso não nos pertence. Então, eu particularmente só trabalho agora com constelação. Não trabalho mais com terapia. Meu cliente não volta. Eu senti que ela tem essa dificuldade de dar. Senti não. Dentro do que ela apresentou. Ela teve relacionamento só para cumprir a função de, tipo, casar, e aí depois ela teve um para ter filho. Esse filho ela não consegue cuidar desse filho. Esse filho que ela teve que ter, que tinha que ter, que ela já tinha 36 anos, então ela tinha que ter um filho. E tem um relacionamento que é, de certa forma, abusivo, ela diz pro lado dela, mas eu sinto que também tem um abuso pelo contrário. Então, assim, mulher seca, sabe? E ela tem uma dificuldade de dar mesmo, no geral. O investimento dela é profissional e o resto é seco. Então, você já tem o padrão de interação dela, né? Sim. Ela não leva o outro em consideração. Então, eu não sei nem, não tem nada a ver com isso, mas enfim. Não vai te levar em consideração, vai desqualificar o que você fizer e o trabalho é em vão. Mas, por outro lado, não é quem tem consciência disso, um terapeuta que percebe isso, que é o único trabalho. Se perceber e trabalhar, sim. Né? Se perceber e trabalhar, sim. Mas daí sai. Aí é a grande diferença do trabalho do psicólogo. Ele sai da história do cliente, se remete à percepção da relação que é configurada, e aí ele pode dizer. Porque se ele disser sobre o cliente, ele está interpretando e o cliente não vai aceitar. Agora, se ele disser sobre ele, que é a congruência e a autenticidade, né? Olha, eu estou sentindo isso, quando você fala isso, está me batendo. Isso existe em você, existe no teu sistema, é uma coisa, né? Aí sim ele tem autoridade para quebrar esse padrão de interação. A grande vantagem sua nesse caso, me parece, vindo aqui, é que você tem condição, por ter visto isso, de não entrar no sintoma dele. Não participar. Eu vejo isso. A minha dúvida é em como colocar isso. Isso ficou. Por isso que eu não questionei na hora, porque ficou muito claro para mim quando ela trouxe a história e veio com esse argumento, sabe? Mas a minha dúvida era em como me colocar para que isso que eu vi tivesse uma função efetiva. Pergunta para ela assim, uma sugestão talvez, né? De 40 anos de supervisão, vou te dizer isso. Como fica para você procurar um atendimento social? Ser o único possível atendimento para você. Bem, nosso trabalho não é de supervisão, Ana. O cafezinho vai vir ou senão nós continuamos aqui? 6h30, não sei que horas são. Tá, eu queria passar para Pois é, mas eu queria só dar um intervalinho para passar. Será que a gente consegue um cafezinho só para passar para atendimento individual? A gente vai fazer 2 intervalinhos, porque é muito tempo hoje, né? Só um cafezinho, uma coisa assim, só para fazer um intervalinho. Mais alguma coisa? Eu estou observando aqui as falas, né? Que eu sou da área da psicologia, sou da psicopedagogia, sou pedagoga e psicopedagoga.
e sou educadora sistêmica. Quando eu vim para aprender a trabalhar com Monex, eu achei assim, muito bonita a abordagem a fundo. E parece assim, que estava tudo aqui dentro de mim e eu pude assim, abrir um campo muito grande de atividade para trabalhar. Aí o que eu observo assim, eu queria até te pedir uma opinião. Quando meu cliente vem, a gente faz o trabalho e não sei se pela minha abordagem de educadora eu consigo caminhar com ele de uma forma didática, vamos dizer assim. Então, por exemplo, por que eu estou te falando isso? Quando eu trabalho com o cliente, mostro que eu faço sobre a gente pode conversar sobre isso, aí quando ele já chega, eu já caminho com ele com os exercícios, né? Então, como eu tenho experiência com as crianças na escola, e a escola está fazendo um trabalho muito, a gente está podendo fazer um trabalho muito bonito na escola, que é o olhar, né, o professor, não olhar mais aquela relação professor e aluno, e sim aluno e seus pais, né, com esse olhar desses livros. Então, isso me traz muita atividade, muito exercício que eu posso desenvolver no consultório, sabe, com o cliente. E eu posso continuar fazendo isso ou eu estou errada de trabalhar com eles? É como se eu, por exemplo, se eu tomar melhor, eu pegasse as leis, né? Isso. As leis e desenvolvesse depois da constelação o trabalho para ser desenvolver essas leis, entendimento dessas leis, através de exercícios. São dois trabalhos diferentes, então, Sim, que você faz. A constelação, ela é um instrumento, Sim. né? Você usa ela como um instrumento de trabalho, de tomada de consciência das imagens internas da pessoa. Sim. Né? Ela tem em si uma força. Então, dentro de uma conexão intrincada, dentro de um problema de emaranhamento, de identificação na ancestralidade, ela tem uma força, certo? Então, aqui você faz um trabalho com uma força. E os exercícios, você faz um trabalho com outra força, tá? Então, vou dar um exemplo, por exemplo. Você pega uma constelação e daí você vê a linhagem materna, a linhagem paterna, daí você faz todas as identificações, as lealdades, isso demora bastante tempo e é muita coisa, para depois você chegar no problema. Eu atualmente já prefiro ir direto no problema. Isso tem uma força. Aí o cliente vai embora, Alessandra, o cliente vai embora, é aquilo que ele tem. E o que ele vai fazer com aquilo, e como ele vai fazer com aquilo, e o tempo que ele é dele. Sim. Agora, se eu pego tudo isso e ainda vou fazer mais, eu tirei ele desta força, porque daí, qual é o meu objetivo de fazer esses exercícios? Agora, se você não fizer isso, mas fizer os exercícios, você está fazendo uma constelação com ele através desses exercícios, que é uma tomada de consciência. Então, se você fizer em momentos separados... São separados. Ótimo. Por exemplo, é uma cliente, né, com uma dificuldade muito grande com a conexão com o papai. Então, a gente viu... Que idade ela tem? Claro, ela tem 58. Mas é uma criança. É a criança dela, dos seus É pais. isso, uhum. E ela, a dificuldade dela seria... Ela olha o pai com o olhar da mãe. Não muito. Ela falou, vamos devolver os olhos da mamãe, para a mamãe, né? Para poder enxergar esse papai. Então, as outras atividades, em outro momento que ela vai, que a gente vai estar juntas, o genograma é uma delícia trabalhar com ele, com ela, né? Os pezinhos, onde ela escuta o papai. É a harmonização, onde ela pode falar para o papai, é você o pai certo para mim, eu sou sua filha, eu tomo a vida de você, Deus que te gostou, os caminhos, sabe? Esses movimentos. E aí, depois desses movimentos, ela tem... Não precisa mais da constelação. Aí não precisa. Porque a constelação é isso. Aí, como Você ela- faz a isso dificuldade dela- com os exercícios Sim. com âncoras, isso é uma Isso. constelação, você faz isso com bonecos, Isso. você faz isso com pessoas, é isso tudo. Então ela vê que umas 4
ela, né? Ela falou, pronto, agora eu tô feliz, agora eu tô não sei o quê, agora eu tô na caminha, né? Entregue para ela. Então. Aí eu fiquei nessa dúvida, sabe? Um tira a força do outro se você fizer, ela já sabe disso. Aí, eu não sei se você fez isso, mas eu vou dizer, você não tem que conduzi-la a fazer isso, você faz isso, e se ela consegue ou não, você passa a lição de casa e deixa ela. Isso. Uma mulher de 50 e poucos anos tem que fazer sozinha, né? Que é diferente de você trabalhar. Eu não trabalho com criança, tá? Mas pelo visto você trabalha. Então é diferente de você trabalhar com a criança na questão lúdica, né? Aí é diferente, porque a criança ainda não tem condições de optar de escolha, ela ainda é só o resultado dos seus pais. Então você pode trabalhar com essas questões lúdicas, mas um adulto ele tem que escolher. Eu fiquei até um pouco na dúvida, igual no caso dela, se a gente como psicólogo, vamos dizer, eu já tenho, meu cliente está no meio da terapia e ele pede para fazer uma constelação comigo e dar continuidade na terapia. Eu fiquei um pouquinho incomodada com isso, porque isso pode continuar, como se essa constelação eu quisesse voltar nesse assunto e querer mexer com a coisa que tem a força daquele momento. Aí ele vai. Então assim, vamos tentar pensar e refletir sobre isso, já que a grande maioria aqui trabalha com psicoterapia, né? Eu sou terapeuta familiar há muitos anos, então eu já tinha um trabalho diferente dessa psicoterapia habitual da fala e né? Tá. E no meu processo eu comecei a colocar tanto a filosofia das constelações, que são os campos de força das ordens do amor,